Dica chegando na área, meu querido, e a dica de hoje é de Power BI. Você vai aprender qual que é a diferença e como usar as funções Sum e SumMax, logo depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais esta aula. Quem fala com vocês é Clédio Nascimento, do canal Ninja do Excel e do blog ninjadoexcel.com.br. E hoje você vai aprender qual que é a diferença das funções Sum e SumMax. Por que essa dúvida ela fica rodeando a cabeça dos usuários, principalmente daqueles que estão começando? Então essa dica é para você. Mas se você não está começando, continue aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que alguma coisa você vai aprender. Inclusive deixa aqui nos comentários para a gente saber o que é que você aprendeu de novo. Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, ó. Sum e SumMax são funções que fazem soma. As duas fazem soma, então é possível sim de você chegar no mesmo resultado com as duas. Qual que é a diferença? Esse x no final, porque toda vez que você vê esse x no final aqui no Power BI, dentro de uma função, é porque ela é uma função iterante, ou seja, ela faz um cálculo linha a linha. Para que você entenda melhor, meu querido, vamos aqui, olha só. Eu vou clicar aqui em dados e eu vou observar entre as várias tabelas que a gente tem, essa aqui de vendas. Olha só, aqui eu tenho a quantidade de itens, o valor unitário e também tenho o valor total. Esse valor total é a multiplicação desse valor da quantidade e desse valor total. Só que você sabia que eu não preciso necessariamente ter essa coluna para que eu tenha o resultado da soma dela? Eu posso fazer isso de uma maneira muito mais simples sem ter esse resultado, porque aqui, como você pode ver, nós fizemos um cálculo. Nós multiplicamos a quantidade de itens pelo valor unitário. Se eu quiser saber o total do meu faturamento, eu só preciso somar esse valor. É nesse momento que eu tendo essa coluna, eu vou usar a função Sum, tá? A função Sum vai me ajudar na hora de fazer essa soma. Beleza. Então eu vou utilizar a função Sum, que faz o quê? Ela calcula de maneira colunar. Ela vai pegar essa coluna valor total e vai calcular completamente. Então vamos lá, vou clicar aqui. Só que antes de fazer, eu vou te dar um recado importante. Olha só, observe aí se você já é inscrito no canal. Se você não for inscrito, eu te convido a inscrever-se nesse canal, tocar nas notificações, para ser notificado sempre que lançarmos aulas novas por aqui, curtir o conteúdo, comentar e compartilhar. Assim você ajuda esse canal a crescer mais e mais e nos motiva a continuar produzindo esse ótimo conteúdo. Olha só, é o seguinte, eu vou criar aqui uma função chamada Sum. Tá? Eu vou dar esse nome para ela para que fique fácil a gente localizar. Olha só, botão direito aqui em medidas, tá? Já criei essa coluna de medidas. Se você não sabe como organizar, procura aqui nos vídeos do canal que você tem uma aula espetacular de como organizar suas medidas, tá? Botão direito, nova medida. Vai aparecer aqui a barra de fórmulas para que eu dê o nome que eu quiser. Aqui em lugar de medida, eu vou dar o nome Sum, tá bom? O nome pode ser o nome que você quiser. E depois igual, você vai chamar a função que você quer. Eu vou chamar a função Sum. Olha o que é que a função Sum faz. Ela adiciona todos os números de uma coluna, tá? E ela pede como argumento o nome de uma coluna. Então eu vou chamar aqui, ó, valor total, porque eu já tenho esse campo, essa coluna. Então na F vendas eu vou chamar valor total. Então o que é que eu estou fazendo? Eu estou indo lá na tabela de vendas, pegando a coluna valor total e somando essa coluna toda. Quando eu fechar o parênteses e pressionar Enter, eu vou criar aqui a minha medida, a medida Sum. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um cartão e vou jogar essa medida aqui dentro. Olha só, vou organizar. Vai ficar desse jeitinho. Eu vou só configurar para que você possa entender melhor os valores. Vou clicar aqui em formatar visual. Aqui em formatar visual, vou em formato do balão. Vou diminuir um pouquinho o tamanho. Em vez de 45, vou colocar 30. E aqui em exibir unidades, eu vou pedir para ficar como nenhum. Muito bem. Então nós temos esse valor, que é o valor da coluna. 1.052.991.517, tá? O que é que nós fizemos? Aqui na tabela de dados, nós viemos aqui na tabela de vendas, na verdade, e somamos toda essa coluna. Então, isso que nós fizemos. Mas, como eu estou te falando, e se eu não tivesse essa coluna? Como que eu iria proceder para atingir esse objetivo? Eu poderia muito bem criar uma coluna como essa aqui, que eu criei uma coluna calculada, e nós fizemos e dá certo. Você viu que o resultado final eu consegui. Só que você tem que ter em mente o seguinte: evite ao máximo ficar criando colunas novas, assim. Você pode deixar o seu modelo de dados muito mais lento, né? O seu projeto muito mais lento, você pode perder em performance. Então, assim, a orientação é sempre que você puder evitar de criar novas colunas, você evita. Se for algo que realmente que você não possa evitar, aí você acaba criando, tá? Nesse caso aqui eu poderia evitar. Eu acabei criando para te ensinar como que funciona o procedimento da função Sum, para te mostrar que ela funciona somando a coluna. Mas eu vou te mandar agora a função SumMax. A função SumMax é uma função que faz uma soma, mas nós precisamos passar um cálculo linha a linha para ela. Então eu posso dizer o seguinte, ó, eu quero que você some e eu passe esse cálculo, multiplique a quantidade de itens pelo valor unitário. E aí eu obtenho esse mesmo resultado. Ao final de tudo, eu vou somar
essa coluna. Então eu faço o cálculo linha a linha, e depois que eu obtenho os resultados, eu somo tudo de uma vez só. Então assim, você vai ver que eu não vou utilizar essa coluna. É como se ela não existisse. Eu vou deixar ela aí a nível de comparação com a outra função, para que você possa ver que vai dar o mesmo resultado, mas você vai ver que eu não vou nem tocar nessa valor total. É como se ela não existisse. Então vamos aqui. Olha só. Botão direito, nova medida. Aqui, nova medida, o que, é que a gente vai fazer? É muito simples, é muito simples. Vou dar o nome de SumMax, tá? O nome também pode ser o nome que você quiser. Mas a função sim, eu vou chamar a função SumMax. E aí você vê que ela tem um xzinho aqui no final. Existem várias outras funções, AverageX, MaxS, entre outras funções iteradoras. Essa função faz o seguinte, ela retorna a soma de uma expressão avaliada para cada linha de uma tabela. Então o que, é que ela faz? Ela soma o resultado de cada linha da tabela. Então ela me pede dois argumentos. Primeiro, uma tabela. Você precisa informar sobre qual tabela você quer fazer o cálculo. Nesse caso eu vou chamar a F-vendas, os campos que eu quero somar estão nessa tabela, vírgula, e a expressão. A expressão é o cálculo que você vai utilizar. Então assim, pode ser qualquer tipo de cálculo. Eu vou chamar a minha QTD itens, que é a quantidade de itens, vezes a valor unitário. Ó, veja que tem um valor total ali, mas eu nem toquei nele, tá? Então, eu vou fechar aqui parênteses. O que é que eu vou fazer? Eu venho nessa tabela e em cada linha eu faço esse cálculo. A partir do momento que eu faço esse cálculo para cada linha, no final dela eu vou somar todo esse valor. E você vai ver que o resultado vai ser igual a SumMax. Então, eu vou dar Enter. Olha só, está criando aqui a SumMax. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, porque já está formatado. E aí você vai ver que quando eu retirar esse campo e inserir o campo da SumMax, a única diferença, na verdade, vai ser o nome da função que você vai entender aqui, da medida, né? Sum e SumMax. Olha só. Vou pegar isso aqui, jogar aqui dentro e olha só. Exatamente o mesmo valor. Veja que interessante, exatamente o mesmo valor. Isso não é fenomenal? Olha só, qual que é mais interessante? Nesse caso, a função SumMax ela vai ser muito mais performática, porque a gente evitou de criar um campo novo. O que, que eu vou fazer? Nesse caso aqui, esse campo que não existia, que eu acabei criando aqui só para te mostrar, eu vou excluir. E quando eu excluir esse campo, olha só, botão direito, excluir, ele vai perguntar se eu quero realmente excluir. Sim, ok. Veja bem o que, que vai acontecer. Vai excluir esse campo. Então a gente não tem mais ele. Se eu não tenho mais esse campo, automaticamente eu não consigo mais fazer aquela soma, porque a soma pede para fazer o cálculo do campo valor total, que não existe. E é isso que vai acontecer, olha só. Venho para cá e aqui eu não consigo mais fazer o cálculo. Vou ver os detalhes, olha só. Algo errado em um mais campos, sum, né, que é o nome da medida. Não é possível encontrar a coluna valor total na tabela F-vendas. Ou não é permitido usá-la nessa expressão. Então, realmente não é possível encontrar porque a gente apagou. Mas aqui não. Aqui ele criou aquele campo, só que de forma virtual. Então, assim, em termos de performance, é muito mais interessante utilizar a função SumMax do que a função Sum. São todos os casos que eu vou poder utilizar a função SumMax, não necessariamente todos os casos, tá? Pode ser algum caso específico que você precisa usar a função Sum. Mas, se você tiver que criar campos novos para realizar uma soma, possibilite utilizar a função SumMax. Se for possível fazer a substituição, você vai ganhar muito mais em desempenho e performance do seu projeto. Então é isso, essa é a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou e aprendeu a diferença entre Sum e SumMax, você vai gostar muito mais do nosso curso de Power BI. É isso mesmo, o link está aqui na descrição, além de curso de Power BI do zero ao avançado. Você também vai ter curso de Excel, de PowerPoint, de Word, de planilhas Google, de VBA, tudo com material para você baixar e acompanhar juntamente com o professor, suporte às suas dúvidas e certificação ninja do Excel. Portanto, não perca tempo, clica no link, vem fazer parte desse grupo e dar um upgrade na sua carreira. É isso aí, meu querido, forte abraço e até a próxima.